Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria essa noite partilhar com vocês algo que eu achei muito interessante. Hoje a nossa igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19, diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: O dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu queria chamar a atenção a alguns pontos, com relação a esse evangelho. Primeiro eu queria dizer assim que Deus ele é muito direto, Quando Jesus ele diz: E vocês, quem dizem que eu sou? Então Simão vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois, diretamente Jesus também vai dizer para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas, mas a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e não sobre elas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o demônio ele é uma serpente astuta, como nós vimos no livro de Gênesis. Então o demônio ele não renova as coisas, mas ele, na verdade, usa o mesmo artifício nos tempos de hoje, como sempre utilizou. Na criação do mundo, Deus disse para Adão e Eva assim: Não coma da árvore do fruto que está no meio do jardim, porque se comerdes, vós morrereis. E quando a serpente se encontrou com Eva, ela perguntou o que Deus havia dito, e depois disse para ela assim: Não, vós não morrereis, mas vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Certamente, nós já vimos essa ação da serpente em muitos momentos da história, porque ele tenta distorcer exatamente aquilo que Deus fala diretamente. Deus é direto ao ponto, quando pergunta a eles quem eu sou, e diretamente ao ponto Pedro vai responder: Tu és o Cristo. Da mesma forma que diretamente Jesus vai dizer: Tu és Pedro, rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Com certeza você já ouviu falar muitas vezes assim: a gente não precisa ir para a igreja, não precisa estar na igreja todos os dias. É exatamente assim que a serpente ela age, sempre distorcendo aquilo que Deus nos fala. Mas veja o que a palavra de Deus diz: Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, existe um lugar seguro, e um lugar seguro é na igreja, é dentro da igreja, é com a igreja, participando da igreja. Então essa fala que a serpente diz assim: a gente não precisa estar na igreja, que você não precisa estar toda hora na igreja, isso é mentira. Se existe um lugar seguro, se existe um lugar onde Deus está vivo e presente, é na igreja. Nós ouvimos a serpente dizer assim: não precisa estar na igreja, porque Deus está em todos os lugares, Deus está aí na sua casa, Deus está aí no trabalho, Deus está aí na rua. E é verdade, Deus realmente está em todos esses lugares. Mas é na igreja que Deus está presente, vivo, com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e com sua divindade, na Santa Eucaristia. Jesus está vivo na Eucaristia. Diferente de todas as outras religiões,
nós da Igreja Católica acreditamos que Jesus está vivo na Eucaristia. Não é um simbolismo, não é algo que parece Jesus, não. Jesus está ali. E se Jesus está ali, é o lugar que nós queremos estar. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o demônio tenta fazer nos tempos de hoje e com muita facilidade nós caímos. Você pode perceber também um outro ponto muito importante. Pedro, ele conviveu com Jesus. Viveu com Jesus durante aqueles 3 anos da sua paixão. Acompanhou Jesus. Paulo não. Paulo foi perseguidor da igreja. Perseguiu os apóstolos e teve um encontro com Jesus, quando Jesus vai se manifestar a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali, depois de Jesus falar isso, Paulo vai ficar cego e vai permanecer cego durante 3 dias. Importante também notar que existe uma diferença de uma pessoa que nasce cega, com todos os seus costumes, e de uma pessoa que fica cega. Esse ficar cego significa também perder toda a sua referência e toda a sua segurança que Saulo tinha, né? Com todos os seus status, com todo o seu domínio, com todo o seu conhecimento, né? Porque ele achava que estava fazendo um grande favor a Deus perseguindo a igreja primitiva. Olhando para esses 2 pilares, né? Pedro, que caminhou com Jesus, e Paulo, que não teve essa experiência, Paulo podia simplesmente, a partir dali, desse encontro com Jesus, dizer assim: eu vou fundar a minha igreja e vou anunciar esse Jesus que eu conheci. Mas nós vemos na história que não é essa atitude que Paulo realiza. Ao contrário, a grande ambição de Paulo é se apresentar à igreja de Jerusalém, é se apresentar a Pedro, é mostrar aos discípulos a sua conversão e, com a bênção da igreja, dos discípulos, poder então viver assim a missão a qual o Senhor Jesus os chamou. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós temos que entender que a igreja é estabelecida pela palavra que sai da boca de Jesus. E isso é muito importante, porque é da boca de Jesus que sai a palavra: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ninguém tem autoridade para dar a chave do céu a não ser o próprio Jesus Cristo, que é o Senhor do céu, que é Deus verdadeiro. E essa chave que ele dá para a sua igreja, para os seus apóstolos e para os sucessores dos apóstolos. Por isso nós precisamos ficar muito atentos, né? E não cair na armadilha que a serpente continua a jogar no nosso dia. É importante que nós buscamos estar na igreja, buscamos estar com Jesus na Eucaristia, adorar Jesus que está vivo e presente na igreja. Eu repito, é preciso ir ao encontro de Jesus na igreja, porque ali Jesus está vivo, ali Jesus está presente, ali é a casa do nosso Senhor. E nós, como filhos e servos, precisamos e devemos estar na casa de Deus. Que Deus abençoe você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.